Paz do Senhor, irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje o Senhor vai trazer entendimento de muita coisa para vocês. E vai capacitar vocês a estar mais próximo dele. Amém? Eu queria já começar lendo um versículo, que foi interessante, né? O pastor já começou a pregar aqui no meu lugar, que está usando logo o versículo que eu vou iniciar a pregação. Não é esse, que agora é a introdução. Mas a palavra do Senhor diz assim, né? 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensão entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Para quem não sabe, este versículo é o versículo que o pastor Brand praticamente pregava constantemente. E na última reunião de pastores, lá em Campina Grande, eu ouvi isto no sábado, numa reunião, Mama Jane iniciou com este versículo, conclamando o povo a estar unido. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, Pai, por estar aqui esta noite, pela oportunidade que tu me deste, Senhor, e que todos aqui, Senhor Jesus, tenham, Senhor, o entendimento que tu deu para mim, Senhor, nesta palavra, Senhor. Que haja, Senhor Jesus, aqui, Senhor, quebras de paradigma, Senhor, que as pessoas saiam daqui, Senhor Jesus, esta noite, Senhor, com esta palavra, Senhor, para meditar, Senhor, e mudar, Senhor Jesus, muitas vezes, Pai, a postura e a forma de encarar, Senhor Jesus, as coisas que tu tens para nós, Pai. Que todos sejam abençoados no nome de Jesus. Bom, para quem não sabe, meu nome é Carlos e eu sou ministro nesta igreja. Amém? Aprendi com o Samico, hein? O Samico fala desse jeito. Amém? Irmãos, o tema dessa noite é temos tudo em Deus. E é interessante esse tudo, né? A gente sempre ouviu falar que tudo é tudo e ponto final. Então, se eu tenho tudo, eu tenho tudo. Mas será que nós realmente temos a consciência de que nós temos tudo em Deus? Será que quando a gente está diante da dificuldade, diante de alguma coisa, esse tudo meio que fica em dúvida? Porque é assim, né? Enquanto a gente está bem, está dinheiro no bolso, saúde, está tudo certo, aquela alegria, tenho tudo em Deus, mas pintou um probleminha, o tudo já vacila, né? Mas eu quero mostrar para vocês essa noite que a gente tem que se manter firme. Porque isso faz parte, nós somos seres humanos, temos um espírito, né? Somos um espírito e vivemos num corpo e temos uma alma. E quando eles entram em guerra, mas a gente tem que perseverar e permanecer firme, né? Amém? Em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes a gente ouve esse versículo, né? Mas a gente presta mais atenção na segunda parte do que na primeira. Buscar as coisas, né? As demais coisas. Mas buscar primeiramente o reino de Deus, a gente deixa meio de lado. E a gente fica mais interessado em todas essas coisas que serão acrescentadas, né? Nos versículos anteriores ele está falando de coisas materiais, corriqueiras da vida, roupa, né? Que a gente não se preocupar com essas coisas. Por quê? Porque ele vai acrescentar. Ele sabe que a gente necessita, foi ele que fez. Mas a gente ainda dá mais atenção. Então eu acabei escrevendo esse versículo para ver como é que ele fica se fosse ao contrário. E diz assim, ó: buscai primeiro as demais coisas, e o reino de Deus e a sua justiça vos serão acrescentados. Ficaria melhor, não é? Porque já que a gente se interessa mais pela segunda parte, então vamos inverter e vamos começar a buscar primeiro as coisas, depois a gente acrescenta. Mas será que funciona? Não funciona. Por quê? Porque o homem tem uma sede tão grande das coisas que ele nunca teria fim. Eu compro um carro hoje, lançou um novo modelo, eu quero vender. Eu estou com uma casa nova e eu quero, que legal, está bacana, tal. Assim que eu acabei de mobiliar ela todinha, já me dá vontade de comprar uma casa na praia, tenho a casa na praia, e assim vai, não para. E aí, se buscar o reino de Deus e sua justiça fosse acrescentada depois das coisas, elas nunca seriam acrescentadas. Então a gente tem que mudar o nosso pensamento e dar primeiro valor à parte que fala: buscai primeiramente o reino de Deus. E crer, isso é fé, que as demais coisas serão acrescentadas.
Fazendo assim, vocês vão ver como a vida vai ser transformada. Acaba a preocupação, acaba tudo. Porque a gente sabe que o Senhor vai acrescentar as coisas. Não é? É claro que a gente não pode falar assim, Senhor, eu estou sem carro, eu preciso de um carro, eu preciso trabalhar, mas você quer logo uma Mercedes. Não, não é isso. Né? Seja consciente, perceba que de repente do carro que você vai comprar você não consegue pagar nada, você não consegue. Então, né, a gente precisa realmente dar valor para essa parte. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 12, diz assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, muita coisa aqui que o Senhor preparou para nós, que o amamos, a gente ainda não viu e a gente não ouviu. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso que nos é dado gratuitamente por Deus, está falando aqui, buscai primeiro o reino de Deus. Porque se a gente não buscar, a gente não vai saber o que é dado gratuitamente. E se a gente não souber o que vai ser dado gratuitamente, as demais coisas não serão acrescentadas. É assim que funciona. É simples. Mas há um esforço que vale a pena. Vale a pena. Eu cheguei nessa igreja lá atrás, no outro templo. Houve um esforço para isso aqui estar desse jeito. E eu sei do esforço que foi. E foi complicado. Varamos várias vezes à noite aqui, né, Felipe? E mais alguns irmãos que estão aqui. Então é assim, há um esforço, mas compensa. Olha que bonito que é o nosso tempo. E não vai parar nisso aqui, vai continuar. Né? Então nós temos que ter a consciência de que muitas das coisas muitas das coisas estão liberadas para que recebamos o tudo de Deus. Então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que atuar, a gente tem que agir. E agir dentro das coisas de Deus para que tudo seja liberado para nós. Bom, agora eu vou iniciar minha pregação igual o pastor. Pastor, vou até pular, né, pastor? Posso pular. Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui fala em união, como falou no primeiro versículo que eu li, né? Em 1 Coríntios fala em unidade. É a mesma coisa. Né? Falando sempre a mesma coisa, estando junto. União, irmãos, não é estar aqui só, sentado ou todo mundo de mãozinha dada. Não, união é união. Estamos juntos, somos parceiros, com o mesmo propósito, fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma, seguindo a mesma doutrina dessa igreja. Isso é união. Amém? E isso é como o óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se eu não estou unido com o Arão dessa igreja, que é o pastor Francisco, a bênção vai descer por ele, vai chegar em quem estiver junto com ele. Mas se eu não estiver unido, ela não vai me alcançar. E nós temos que ser alcançados como? Participando da mesma visão da igreja. Quando a gente entender a mesma visão da igreja, a gente vai ser abençoado com as bênçãos que vierem sobre Francisco e Teresa. Por quê? Porque nós estamos unidos. E é na união que o Senhor ordena a bênção. Aí o tudo de Deus começa a chegar. Porque se chega para ele, chega para nós. Isso é fato. Lucas 24, 49 diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham que ficar todos. Quem? Os apóstolos e todos que estavam com eles. Como? Juntos, na cidade de Jerusalém. Ele não falou, não, cada um vai para a sua cidade, né?
Aí quando estiver chegando, eu dou um assobio, todo mundo se reúne. Não, ficai juntos. Porque a gente não sabe quando vem, mas vem. É a mesma coisa nós. Nós temos que ficar juntos. Até porque Jesus está batendo na porta aí. Amém? Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Além de estarem juntos fisicamente, estavam concordando. Então a união era muito forte e verdadeira, porque todos concordavam, falavam a mesma coisa, estavam unidos para receber o quê? A bênção. Na união, o Senhor ordena a bênção. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que a união trouxe? Bênção. Para quem? Para todos. Não fala assim que ficou um fora. Até aquele que traiu recebeu. Certa vez, quando eu cheguei nesta igreja, o Senhor, né, nos tirou de um lugar, né, como se falasse para Abraão: sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu estou te mandando. O que é a terra desconhecida? Nos trouxe para uma igreja com uma doutrina completamente diferente. Não doutrina, mas uma postura diferente, porque a fé, as coisas, a gente já conhecia, né? Renovar a mente, mas a postura da igreja era muito diferente. E a Teresa pregando, ela começou a falar: não me convide para ungir a sua casa, me convide para comer churrasco na sua casa. E eu aqui, dentro do meu pequeno conhecimento, do meu costume, da outra, né? Falava assim: o que essa mulher está falando? Ela está pulando fora do trabalho dela. Agora, né? Quem que vai ungir minha casa? Sempre foram os meus pastores que ungiram minha casa. Gente, eu acho que foi no terceiro culto que eu estava aqui, porque tudo que eu vou falar aqui foi bem no primeiro mês mesmo, né? Para vocês verem que a gente estava tão interessado em ficar, porque eu já fui me arrumando, me ajeitando, entendendo e já querendo, né? E aí ela começou a falar, falava de novo, né? Não vou ungir sua casa, eu vou lá para comer churrasco. Aí ela virou para mim e falou assim: o Espírito que mora dentro de mim, mora dentro de você. Então você unge a sua casa. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu saí daqui revoltado. Não com ela, mas com Deus. Como que o senhor me manda para uma igreja que os pastores não querem fazer o serviço deles? Como que eu não vou ter uma pessoa entrando na minha casa, receber com um tapete vermelho e ver aquela unção ungindo, né? Que era o que eu vivia. Mas aí o Espírito Santo falou assim para mim: para, medita, pensa. Tem lição aí. Aí, Marcos, chegou o mistério. Quando a Teresa falou assim: o mesmo Espírito que está dentro de mim é o mesmo Espírito que está dentro de você. O que aconteceu? Sobe aqui. Ela me trouxe para o mesmo nível dela. Aquilo que eu colocava muito acima de mim, ó, mesmo nível. A união foi maior. Aquilo que eu ficava longe lá embaixo, que eu me colocava lá embaixo, passou aqui, ó, unidos. Muito mais unidos. Amém? Amém, obrigado. Aí, você me pergunta: quer dizer que então você opera a mesma unção da Teresa, né? Mesma revelação, Espírito Santo, né? Detona. Não. Nós estamos no mesmo nível. Está vendo esses ventiladores aqui, as caixas acústicas ali? Todos eles estão no mesmo nível. Ah, aquele lá está desligado. Aquele está ligado. Aquele lá no fundo pode estar mais forte. Mas todos estão no mesmo nível. Só que para a gente crescer e operar na mesma unção, né? Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim. Esse ventilador é uma função. Agora, o ventilador que está dentro lá de um notebook, ele é pequenininho, mas ele faz a função dele. Então ele está na unção dele, vamos falar assim. Estações do metrô têm ventiladores com 3 metros de diâmetro. Se a gente fica na frente dele, a gente gruda na parede. E cada estação, em média, tem 4 ventiladores. 2 que jogam ar para dentro e 2 que tiram.
Mas eu não posso pôr um ventilador daquele aqui, senão não vai ficar ninguém aqui dentro. Só o barulho a gente não vai conseguir. Então eu posso operar numa unção, no mesmo nível da Teresa, fazendo um trabalho sentado ali como diácono. É assim. É só buscar o Senhor. Então busquem ao Senhor. Não importa qual é a função que você faz aqui dentro da igreja. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque. E as demais coisas serão acrescentadas. É isso. É esforço, mas a hora que começa, meu irmão, não para mais. Não para mais. Não para mais. É maravilhoso. E nós temos que experimentar em nome de Jesus Cristo. Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se eu ficar só aqui, ali desligado, eu estou no mesmo nível, mas liga, põe o dedo na tomada lá. Fala, Senhor, manda, quando a gente pede para o rapaz que está lá atrás, está calor, põe esse ventilador no total, busque isso no Senhor, né? Coloque realmente energia em buscar ao Senhor, e que vocês vão ver a diferença que vai ser na vida de vocês, em nome de Jesus. Agora, a segunda situação foi um dia que o pastor falava e continua falando, né? Sobre que nós devemos celebrar a palavra do Senhor. Não importa o que você ouvir, celebre a palavra do Senhor, celebre a palavra do Senhor. Se eu subisse aqui e falasse assim: Jesus é maravilhoso, e que a graça do Senhor esteja sobre vocês, e falasse amém, e entregasse para o pastor, acabou minha pregação. A gente tinha que celebrar. Tinha que celebrar porque a palavra foi falada. É exatamente isso. E aí um dia pregaram na minha igreja sobre Jesus transformando água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Uma pregação que chegou mais pregação que eu ouvi na minha vida foi essa pregação, sobre esse texto. Beleza, foi bênção. Não. No outro culto, durante a semana, o pregador subiu lá, pregação sobre Jesus transformando vinho no casamento de Caná da Galileia. Eu já olhei aquilo ali e prestei atenção, meia boca. Quando foi no outro domingo, foi num domingo, foi numa quarta, e no outro domingo, sobe o outro pastor lá em cima, pregar, e manda a gente abrir a Bíblia e começa a ler o mesmo texto. Esse eu nem prestei atenção. Nem prestei atenção. Falei, de novo, que falta de criatividade. Sabe, acho que não teve tempo. O pensamento era esse mesmo. Não teve tempo de preparar, é facinho, né? Pegar lá esse texto aí, você faz uma pregaçãozinha rápida. Ele mesmo já devia ter pregado várias vezes, bico. Só que é tão interessante, né? Que eu chego aqui, celebre a palavra do Senhor. Celebre a palavra do Senhor. Só um detalhe, né? No dia da consagração, na escola de ministro, na pregação da Marisete, ela usou o texto também, não como texto principal, mas ela citou esse texto. E eu louvei a Deus pela palavra ali. Foi maravilhoso. Ouvi ela falar sobre Jesus transformando água em vinho lá no casamento. Foi fantástico. Olha só o que fala aqui, ó. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vocês moram aqui, né, gente? Não tem nenhum ET aqui não, né? Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos seu povo e Ele ovelhas dos seus pastos. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para a gente deixar uma coisa bem entendidinha. Davi não sabia exatamente que existia a Trindade. Quando ele compôs, né, ou escreveu esse salmo, o que ele dizia, né? Celebrai com júbilo quem? Ao Senhor. Ele conhecia a Deus. Né? Mas aí, a palavra do Senhor fala lá em João, né? João 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Agora, então, se ele está celebrando ao Senhor, ele está celebrando o Deus que fala em João, que era o Verbo, que é Jesus. Então, quando a gente celebra, como diz nesse salmo, nós estamos celebrando o quê? A palavra do Senhor. Então, celebrem a palavra do Senhor. Celebrem a palavra do Senhor. Sabe, quando falarem realmente alguma coisa, levante, pule, porque ela é maravilhosa e ela é que transforma. E quantas vezes, eu tenho certeza, se eu chamar aqui, se não todos, mas a maioria, teve num momento de dificuldade que o Espírito Santo trouxe uma palavra na cabeça e aquela palavra trouxe transformação e a gente continuou caminhando. Não é verdade? É verdade. Né? Deus é maravilhoso. Amém. Mas a gente não pode ficar só falando dos aleluia aqui dentro. A verdadeira forma de celebrar o Senhor é lá fora. A hora que a gente sair daqui, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho, na rua, como a gente trata as pessoas. Quer dizer, andar como um cristão verdadeiro. Ali sim nós estamos celebrando desta forma. E por que celebrar a Deus desta forma traz unidade para esta igreja? Porque quem conhece o caráter dos nossos pastores sabe que eles são ali, assim lá fora. Sabe que eles são assim lá fora. E se a gente agir assim lá fora, vai trazer unidade. E na unidade o Senhor ordena a bênção. Amém? E vamos estar cumprindo o que o pastor Bud falava. Vamos falar as mesmas coisas e vamos andar em unidade. Então, andar em unidade é celebrar a palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. E a terceira coisa que eu aprendi dentro dessa igreja, assim, rapidinho. O pastor Francisco chamou quem que está enfermo, tá? Veio uma pessoa. Né? Eu não vi nenhum diácono correndo para pegar o vidrinho de óleo. Ele também não enfiou a mão no bolso para pegar o vidrinho. E ele simplesmente orou e declarou a cura na vida da pessoa. Aí estávamos lá, ele estava colocando as coisas no carro, naquela subidinha lá que tinha na entrada da garagem, da igreja. Falei, pastor, por que não ungiu a pessoa? Né? Fica meio com medo de perguntar, né? Ele falou assim, eu não fui guiado pelo Espírito Santo para fazer. Tem que ser guiado para fazer. Pelo que me consta, Jesus acho que não ungiu ninguém com óleo. Né? Aí ele falou para mim, observe Jesus, como ele orou pelas pessoas de várias formas. Então, quando você vai fazer alguma coisa, seja guiado. Né? Seja guiado. Seja guiado. Tire a ansiedade. A ansiedade tapa os ouvidos espirituais. Tire a ansiedade. Ouça o Espírito. Não queira fazer tudo na hora. Seja guiado pelo Espírito do Senhor. Ah, mas eu não ouço. Então dobre o joelho e comece a orar. Comece a buscar o Senhor. E fique em silêncio, porque muita gente precisa do silêncio para ouvir. E quando vê aquele freinho aqui, não faça. Aguarde. A gente já ouviu aqui muita gente dando testemunho em pregação sobre isso. Que não fez algo porque ouviu o Espírito. E era muita vantagem fazer, mas não fez. Romanos 8 fala assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Amém? Tem filho? Tem. Então vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Se não for, comece a buscar o Senhor, comece a dobrar o joelho. E comece a clamar ao Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então podemos ter toda essa liberdade com Deus, que nós somos filhos e Ele é o nosso papai. Que é o significado da palavra Abba, Pai. E quem obedece o Pai, quem honra o Pai, ouve os seus conselhos e se deixa ser guiado por Ele. Amém?
2 Pedro 1 diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, para tomar parte da sua própria glória e bondade. Deste modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isso para que, no meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. Tudo isso nos ajuda a crescer, abre nossos olhos espirituais e nos ajuda a ser guiado pelo Espírito Santo. E a esta devoção juntam a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são estas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que eles aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar contar uma história bem rapidinha, porque só falta 3 minutos ali. O filho de uma mulher muito velhinha falou: mãe, estou indo para os Estados Unidos. Vou lá, vou vencer, vou ganhar e vou levar a senhora para morar comigo lá. E espera que vai chegar. Passaram-se 15 anos, chegou na casa dela um envelope com uma carta falando: mãe, chegou a hora. Tire o seu passaporte, tire o seu visto, que junto aqui do envelope tem uma passagem num transatlântico, onde a senhora vai fazendo um cruzeiro de São Paulo até Miami. A senhora vai conhecer todas as praias que a senhora gostaria de ter conhecido e eu não pude te dar. Essa viagem é de 1 mês. E quando chegar lá, eu vou lá estar esperando a senhora. Então arrume uma mala para a senhora passar 1 mês, porque quando chegar lá, as roupas que a senhora tem aí, não vamos nem levar embora, e a gente vai comprar tudo novo. O Senhor me abençoou muito aqui, e é assim que vai ser. E essa mulher vai, faz tudo que tem que fazer, chega lá no navio, aquela escada enorme, o comandante estava lá na frente, ela entra, cumprimenta o comandante, e vai lá para a sua cabine, uma cabine de, como é que fala? Com uma varanda, onde ela podia olhar para o mar, que ela tanto gostava o tempo todo. Só que é o seguinte, ela tinha uns pacotinhos de bolacha ali, e 3 dias depois ela desmaia no corredor, um dos corredores do navio. Levam ela para a enfermaria, tal, tem que dar soro, aquela coisa toda. E chega o comandante, né, do lado dela e fala assim: o que aconteceu com a senhora? Ela falou assim: é que eu não tenho dinheiro para pagar esses restaurantes caríssimos que tem aqui, tudo lindo, chique, tudo maravilhoso. E ele fala assim para ela: não, a senhora não entendeu, a sua passagem dá direito a tudo. A senhora pode comer em qualquer restaurante deste navio, a senhora pode ir para o cinema, a senhora pode ir em qualquer piscina, em qualquer atividade que tiver. O navio, nesses dias, é da senhora. E aí ela falou assim, né, mas eu tenho um pouco de medo de andar aqui, né? Aí ele falou assim, né, mas como assim? Ele falou: os corredores são todos iguais, né, e algumas escadas são íngremes, né? Aí ele falou assim: não, eu vou deixar uma pessoa, uma moça, que vai ficar com a senhora o tempo inteiro. Essa moça vai sair do trabalho dela, ela vai ser uma hóspede como a senhora. Ela vai para o cinema, ela vai jantar com a senhora, ela vai almoçar. A senhora for dormir, ela vai para a cama dela. Quando a senhora acordar e abrir a cabine, essa moça vai estar na porta e vai ficar o dia inteiro com você. E se a senhora acontecer alguma coisa, ela vai ser a primeira pessoa a te socorrer. A palavra do Senhor fala no Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela tinha um anjo ao lado dela, e o Senhor já proporcionou isso para nós. Nós temos, o Senhor nos guarda. Nesse fim de semana, a filha de um casal amigo nosso, eles são da Igreja Batista Palavra Viva, né?
Ela com um grupo de pessoas foram lá em Paranapiacaba, andar na serra, se perderam, passaram situações bem difíceis, o celular não pegava, mas o Senhor enviou um anjo ali e livrou a vida de todo o grupo, e eles conseguiram sair daquela mata. Inclusive estava uma situação feia por causa de chuva, que nem os guias experientes conseguiram sair. Então é isso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele fez ontem, Ele faz hoje, no nome de Jesus. Amém. Que vocês sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Confesso, irmãos, que essa dose dupla é algo bem diferente, né? Continuando a história do meu irmão, eu quero conversar com vocês, começando contando uma história também. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem medo? Erga a mão. Não precisa falar o medo. Você tem medo? Agora a pergunta é, qual é a área que você tem medo na tua vida? Não responda, pense você. Pensou? A história do navio, a mulher não conhecia os benefícios que ela tinha comprado naquele cruzeiro. Em Cristo Jesus você também tem benefícios. O medo que você tem é a área em que você precisa aprender a confiar em Deus. Aleluia. Você precisa pensar que o medo que você está tendo é exatamente a área em que Deus ainda não é Senhor da tua vida por completo. Amém? Então, curva a tua cabeça, vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor tem falado conosco até agora e vai continuar falando, eu creio. Eu me coloco nas tuas mãos para que o Senhor faça de mim um instrumento para a tua glória. No nome de Jesus. Que a tua palavra flua, que o teu Espírito tenha a liberdade para fazer com que o entendimento da tua palavra seja efetivo em nossas vidas. E que nós possamos triunfar em Cristo Jesus, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Amém. O tema da nossa mensagem é temos tudo em Deus. Amém? Então fala assim comigo, eu tenho tudo em Deus. Agora, por quê? Efésios capítulo 1, eu quero ler um texto um pouquinho longo da palavra, mas eu quero ilustrar para vocês o porquê que nós temos tudo em Deus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim, todos acharam? Quem não achou, fala, eu vou para o céu. Então, vamos esperar você achar. Agora encontraram? Amém? Então lá, diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Fala assim comigo, em Cristo. Amém? Versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo,
em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Esse é o parágrafo mais longo da Bíblia, que não tem um ponto. Você pode ler a Bíblia, você não vai encontrar um texto tão grande sem ponto. Paulo começa o assunto no versículo 13 e vai até o versículo 14 com o mesmo propósito, para dizer quem você é em Cristo, para dizer o que Ele fez por você, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer ainda, porque nós estamos num processo. Amém? Muito bem. Você é uma pessoa muito abençoada. E não é mérito teu, é bondade de Deus. Amém? Então, a minha preocupação quando estava orando, pedindo a Deus, o que eu vou falar? Temos tudo em Deus, mas eu sou a segunda mensagem, eu não posso levar uma mensagem que não seja coerente com a outra, mas Deus é tão bom, que está dando a sequência, aleluia, está dando a continuidade no texto. Amém? Então, você é abençoado pela pessoa mais importante do universo. Você é abençoado por Deus. Aleluia. É Deus que te abençoa. O Deus que criou todas as coisas. É Ele que te abençoou. É Ele que te faz mais que vencedor. Amém. Aleluia. Você é abençoado com a bênção mais importante do universo. Que bênção é essa? Você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aleluia. As bênçãos materiais são passageiras, assim como o irmão falou agora há pouco, você consegue algo hoje e amanhã quer outro, porque as coisas vão se renovando, a tecnologia vai aumentando, o desenvolvimento vai continuando e você vai querendo sempre novas coisas. Aquilo que é novo hoje, amanhã é velho. Mas a bênção que você tem é bênção espiritual em Cristo Jesus. Amém? Você é abençoado através da pessoa mais importante do universo. Veja bem, você é abençoado por Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Quantas vezes nós saímos de casa, nós levantamos, nos deitamos, nós compramos, nós vendemos, nós trabalhamos, e nós não pensamos, quem é Jesus para mim? Acontece, irmãos. O dia a dia, a correria nos faz distrair nisso. Mas você tem tudo em Deus. Sabe por quê? Porque o tudo de Deus em você é Jesus Cristo. Aleluia. A pessoa mais importante do universo, o mediador entre nós e Deus, chama-se Jesus Cristo, e é Ele que te abençoa. É Ele que tem todas as coisas. Deus deu a Ele. Tudo o que Deus fez foi por Ele e através dEle. E você é irmão dEle. Aleluia. E foi do agrado de Deus repassar isso para nós, repassar isso para você. Muito bem, no versículo 4 diz assim, vamos lá tentar fazer o texto um pouco expositivo. No versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja bem, quem é o autor da eleição? Você foi eleito, mas quem foi o autor dessa eleição? É Deus. Foi Deus que te elegeu, não foi você. Veja bem, esses dias conversando com o irmão, que eu não vou falar o nome dele, para não ficar vermelho, quando a pessoa está em pecado, ela senta no último banco. Já percebeu? Você já teve momentos difíceis na sua vida? Momentos que você se afastou do Senhor? Momentos de tribulação, de luta, de desânimo? Se você sempre senta do meio para frente, quando você está no erro, você vai para o fundo. É ou não é verdade? O diabo quer roubar a tua bênção, irmão. O diabo coloca jugo sobre a tua vida. Na igreja ninguém está olhando isso. Ninguém percebe isso. Mas sabe o que é? Deus te elegeu. Deus trouxe você para perto dele. E o que o diabo faz? Quer te afastar. Quer te deixar longe. Aleluia. Então, o autor da eleição é Deus. E Deus te chamou e você ouviu a voz dele. Então não deixe isso, ninguém te roubar isso. Romanos capítulo 3 diz assim que ninguém busca a Deus. O pecador não busca a Deus. E se você está aqui é porque você não é mais pecador. Você é um santo de Deus, você é um eleito de Deus. Então não deixa ninguém te roubar isso, irmão. Aleluia.
Você tem tudo em Deus. E Deus não vai tirar isso de você. É seu. Foi Deus o autor da eleição. Não foi o irmão, a irmã, foi Deus. Aleluia. Você tem uma eleição que tem uma natureza. Qual é a natureza dessa eleição? Deus nos escolheu para si. De acordo com o seu beneplácito. A eleição é um ato da sua benevolência soberana. Você é eleito pela benevolência, pela bondade soberana de Deus. Não é por méritos nossos. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos condenados. E Deus olhou para nós e, venha meu filho. E você ouviu a voz dele e você está aqui. Por isso você pode tudo em Deus. Por isso a igreja está há 2000 anos vencendo lutas, tribulações, reinos, guerras, de todas as maneiras. Mas a igreja é você e você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Agora Deus te elegeu para quê? Qual é o objeto da eleição de Deus? Deus nos escolheu e isso prova que a salvação é universalista, para que todo aquele que nele crê. A escolha de Deus é para todos, mas a aceitação depende de cada um. Alguns estudos, alguns historiadores falam assim que não, a eleição é para todos, Deus elegeu a todos. Sim, Deus elegeu a todos, mas quem ouviu recebe. Assim como o exemplo da mulher no cruzeiro, a festa era para todos, os benefícios estavam lá para todos, mas quem entendeu, deu ouvido, recebeu. Quem entendeu a passagem se beneficiou. Quem não entendeu e teve a curiosidade, acabou sendo ajudado, né, irmão? Mas aqueles que se fizeram surdo, que fecharam os olhos, não vão ter direito. E glória a Deus pela sua vida. Porque você ouviu, porque você entendeu, e você está aqui como eleito de Deus, abençoado por Deus. Amém? Qual é o fundamento da nossa eleição? O fundamento da nossa eleição é em Cristo. Aleluia. Irmãos, a epístola aos Efésios, ela tem 34 vezes a expressão em Cristo. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós vencemos todas as coisas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Deus nos elegeu. Em Cristo Deus nos abençoou. Então não tem essa da pessoa olhar para você ou você dar crédito à voz do inimigo. Você tem que dar crédito à voz de Deus. Quem você é em Cristo e o que Deus diz a teu respeito. Como na nossa igreja, aqui na Verbo, pelo menos, todo culto você ouve mais de uma vez e por mais de uma pessoa, eu sou o quê? O que a Bíblia diz? Eu tenho, eu posso. E o que a Bíblia diz? Que você pode tudo em Cristo Jesus. Você é abençoado em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que você está andando de vitória em vitória. Aleluia. Aquela expressão, eu estou na luta. Não, irmão, eu estou em vitória. A luta faz parte de eu celebrar a vitória. Aleluia. A luta é apenas um momento, porque eu vou celebrar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando foi que Deus te elegeu? Vamos lá. Quando foi que Deus me elegeu? Deus nos elegeu em Cristo Jesus desde a fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus quando Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus falou assim, haja luz e houve luz, haja terra firme e houve terra firme. Quando 1:26 diz assim, agora façamos o homem. Como fazemos ele? A nossa imagem e semelhança. Aleluia. Você foi eleito lá, em Gênesis. Aleluia. Na criação. Aleluia. Você foi eleito lá para ser o quê? A imagem do Filho de Deus. A imagem do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem, a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Você foi eleito por revelação de Deus. Deus te elegeu, não é um mero ensino humano. Se fosse um ensino humano, já tinha tido outras tantas mudanças, né? Mas a revelação, a salvação em Cristo Jesus já tem 2000 anos e continua tão eficaz como hoje. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade
e não uma desculpa para o pecado. Você é um eleito de Deus e você tem que agir como tal. Veja bem, o pecador vive no pecado porque não conhece algo melhor. Ele não tem a revelação do Deus transcendente, o Deus poderoso, o Deus abençoador. Ele acha que a vida de pecado é aquilo mesmo, é um fim em si mesmo, morreu, acabou. Mas os eleitos de Deus sabem que o final sempre é melhor. Aleluia. O melhor está por vir. A eternidade está ao nosso alcance. Aleluia. A nossa esperança vive, chama-se Jesus Cristo. Porque se a nossa esperança fosse a última que morre, ela seria enganosa. Ela vai morrer mesmo? É ou não é verdade? Aleluia. Aleluia. No versículo 5 diz que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja bem, na língua grega, para adoção, para filhos, a Bíblia no grego foi escrito como huios. Se fosse criança, era teknos, mas huios significa que você tem um lugar de honra, de dignidade. Teknos seria criança, adotou uma criança, mas você foi adotado adulto. Amém? A língua grega usa a palavra huios para filhos e não teca, que significa crianças. Tecna nos fala de uma afeição terrena. Huios nos fala de dignidade, de honra, de consideração. Deus te chamou em honra, em consideração. Deus te deu dignidade. Aleluia. Na tua velha vida, na velha vida do homem sem Jesus, o homem está pervertido. O homem tem maus hábitos, o homem está se autodestruindo. Agora, em Cristo Jesus, você tem uma vida de dignidade. Deus traz você de volta à posição de Adão antes do pecado. Deus deu a Adão o domínio sobre a terra. Deus deu a Adão a autoridade sobre todas as coisas criadas por Deus. E é isso que Deus traz de volta para você. Em Cristo Jesus nós somos adotados. Por quê? Porque nós éramos filhos da ira, estamos debaixo do pecado. Agora em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, nascidos de novo. Aleluia. Amamos nossos filhos mais do que a nossa casa. Amamos os nossos filhos mais do que o carro, do que os bens materiais. Por quê? Porque amor de filho é diferente do que o amor das coisas. Agora imagine Deus com você. Deus te ama mais do que isso, porque Deus é perfeito e nós, com as nossas imperfeições, conseguimos amar os nossos filhos. Imagine Deus. Tiago diz que ele não muda e não há variação. Então Deus é a expressão, Jesus é a expressão exata do amor de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente todos os dias. Somos a expressão exata do amor de Deus em Cristo Jesus. Nele eu posso vencer todas as maldades que nos rodeiam. Em Cristo Jesus eu posso vencer o pecado. Passou tão rápido o tempo. Vamos lá. Ser filho de Deus é ser um prazer do coração de Deus. Pense em algo que você gosta. Algo que você faz, puxa vida, eu estou realizado. Não vale vitória de time, porque um ano ganha, outro ele perde, tá? Falar algo bom de família. O nascimento de um filho, o casamento. Né? Um amigo novo que você conhece, um amigo, sabe aquele amigo 10 e meio, né? Que tem amigos que você não vê hora de se livrar dele, mas tem amigos que você passa o tempo, né? Isso não é nem um pouquinho o prazer que Deus tem na sua vida. Isso não é nem um pouquinho a maneira correta de se expressar o quanto Deus tem prazer na sua vida. Agora, vamos aplicar na nossa vida? Você acha que a sua vida é um prazer para Deus? Aleluia. Se não era, vai ser. Porque você agora entende que você é o Filho amado de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos o tesouro particular de Deus. Malaquias 3,17. A Bíblia diz, em Isaías 56,5, diz que Deus nos dará um nome eterno.
Quantas pessoas no casamento mudam o nome, né? Ah, eu não gostei, vou mudar. O sobrenome, coisa semelhante. Deus vai te dar um nome que vai ser eterno, escolhido por Deus. Aleluia. Se Deus tem a preocupação de te dar um novo nome, irmão, quanto mais as outras coisas. Se Deus tem o cuidado, fala assim, não, vou dar um novo nome. Para quê? Porque as outras coisas já são nossas. Aleluia. Eu sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O Salmo 116, 15 diz assim, quando nós morremos, a nossa morte é preciosa aos seus olhos. Você sabe como eu converti com medo de morrer? Eu me tornei cristão porque tinha medo de morrer. O meu maior medo que eu tinha era o medo de morrer. Quando eu entendi que em Cristo Jesus eu tinha vida eterna, eu não morria, mas passava daqui para lá. Irmão, foi tão fácil me tornar cristão. Meu irmão, o terceiro dia que eu fui na igreja, eu fui um dia, o pastor no final fez a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, para quem era para ser padre, é um bom começo, né? O segundo domingo, o pastor falou a minha vida inteira. Eu falei, opa, esse negócio é o que eu entendo. No terceiro domingo, eu já estava... Eu passei a semana inteira pedindo a Deus que eu não morra antes de aceitar Jesus. No terceiro domingo, eu fui na igreja... Aí nós conhecíamos algumas igrejas de regra e tal, e aí no domingo eu falei para o Kaique, tinha 1 ano e pouco, né? 1 ano e 3 meses. Aí eu falei para Cida, eu vou na igreja. Ela disse, esse negócio de crente, depois não pode isso, não pode aquilo, e o jugo sempre sobre as irmãs, né? As irmãs não podem um monte de coisa, né? As irmãs têm um jugo em cima das irmãs. Eu falei, não, se você não quer ir, tudo bem, mas eu vou. Aí quem pregou foi uma missionária, uma irmã mais ou menos assim. Mas ela não fez... O dia que ela... Cheia de Deus. O dia que ela ministrou a palavra, no final, quem quer aceitar Jesus? Eu paro. Glória a Deus, aleluia. Já estava lá na frente, irmão. Sabe por quê? Eu entendi o que eu tinha em Cristo Jesus. Aquela música que nós cantamos, e os meus medos se foram. O maior medo que eu tinha, o maior medo que eu tinha, era o medo da morte. E se eu morrer, como vai ser? As trevas, a escuridão. Mas isso tem a consequência de um susto que eu tinha levado quando era criança, que eu não vou contar agora. Então... o susto foi o seguinte... Vou contar, vai. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Perdi meu pai com 5 anos. Eu tinha uns 5 a 7 anos de idade... E nós morávamos num sítio. E o meu primo veio nos visitar à noite. E uma das maneiras da Dona Maria segurar os filhos em casa era que nós morávamos perto de uma área indígena. E os índios vendiam cesto durante o dia nos sítios, nos sitiantes da região. E a mãe ia para o sítio e falava assim, vocês não saiam daqui, porque senão os índios levam vocês. Aí, olha, eles põem no cesto e levam vocês. Eu era... O terceiro de cima para baixo, mas tinha mais 3 depois de mim. Imagina, eu tinha 6 aninhos e imagine 3 depois. Era a escadinha. E eu que cuidava dos 3 menores, para variar. Aí o que acontece? O meu primo chegou à noite lá e bateu na porta, e quando eu abri a porta, ele fez, os índios! Irmãos, o medo se apoderou em mim de tal maneira que eu não ficava sozinho em lugar nenhum, sempre junto com alguém. E eu venci isso o dia que eu aceitei a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Ser filho de Deus por adoção é ser objeto da sua escolha amorosa. Veja bem. Adão é a transferência de uma família... A adoção é a transferência de uma família para outra. E isso, na época do Império Romano, era muito comum, as pessoas adotarem criança. Muitos reis, eles não deixavam a herança para os filhos legítimos, mas deixavam para o filho adotivo. Porque a adoção era uma prática comum naquela época. E Paulo, pegando desse costume da época, traz para nós da igreja. Nós somos filhos de Deus por adoção. E como os filhos de Deus por adoção, temos todas as bênçãos do Pai que nos adotou.
as bênçãos celestiais e as bênçãos terrenas. Porque se você é abençoado em Deus, as outras bênçãos virão também. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você está em paz com Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então, meu irmão, você é abençoado por Deus e as demais bênçãos vêm sobre você. Você tem tudo em Deus. Você precisa buscá-las. De que maneira? Na palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. E a adoção também consiste em uma imunidade e desobrigação de todas as leis que prendiam a antiga família. Veja bem, se você foi adotado, você já não tem mais vínculo com o passado. Então, às vezes, a pessoa vem para o Senhor e ela tem dificuldade em vencer algumas lutas, o pecado, aquilo que ela foi escrava há tanto tempo. E ela precisa entender que em Cristo Jesus, aquele poder que o diabo tinha sobre a vida dela não tem mais poder. Agora, em Cristo Jesus, ela precisa acreditar, tomar posse da nova vida e se desligar do passado. Amém? No que a adoção divina difere da adoção humana? Veja bem, a adoção humana, via de regra, era para suprir a necessidade dos filhos naturais. A adoção humana, você supra a necessidade terrena, humana, do dia a dia. Mas a adoção de Deus supre por completo em si mesmo. O próprio Deus supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Então, a adoção humana é restrita, a adoção divina é ampla. A herança do pai é repartida por partes iguais para com os filhos. A herança divina é igual para todos. Nós somos herdeiros de toda a sorte de bênção. Se nós levássemos em consideração a adoção humana, nós receberíamos apenas uma porção. Mas em Cristo nós recebemos tudo. Aleluia. Fala assim comigo, eu tenho tudo em Deus. Porque eu sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O versículo 7 diz assim: você é uma pessoa muito abençoada, porque Deus redimiu você. Veja bem, Deus nos comprou no mercado de escravos. Já parou para pensar nisso? Nós éramos escravos de quê? Do medo, do pecado, escravos de tudo aquilo que nós praticávamos como precioso para nós. Vai dizer que você não tinha nada precioso antes de conhecer o Senhor? Tinha sim. Ou os hábitos, ou uma religião, uns amigos, tanta coisa nos escravizava no passado, não é verdade? Às vezes nós não nos lembramos. E Jesus foi lá e nos comprou. Ele pagou, está pago, agora é meu. E na cultura da época, comprar escravos... Veja bem, na época que essa carta foi escrita, havia 60 milhões de escravos. E era comum a pessoa ir lá comprar um escravo que era vendido em lojas, em mercado. Como você vai nas casas Bahia aí comprar uma televisão, você ia nos lugares lá e comprava os escravos. Era comum as pessoas ir lá comprar um escravo e trazer ele para fora. Você está livre, agora você está livre. Não precisa mais, você não é mais escravo. E foi o que Jesus fez. Aleluia. Você estava escravo das suas convicções, escravo das suas verdades que eram restritas a você mesmo. Ou verdades que mudavam conforme o teu conhecimento. Você ia conhecendo algumas coisas aqui, outros cursos lá, ou profissão, sei lá, você se tornava escravo daquilo. Mas Jesus veio e te comprou. Não. Isso tudo é passageiro, isso tudo faz parte, isso tudo vai ser bênção para você, mas isso não é o fim em si mesmo. Você agora é livre para adorar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus nos justificou pelo sacrifício de Cristo. Como assim? Quando Cristo estava lá na cruz, Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele não se lembra mais. Em Cristo Jesus você foi perdoado, redimido e ponto final. Começou de novo. Aleluia. Eu costumava ensinar com os novos convertidos, quando eu dava aula para eles, na outra igreja da qual nós viemos, que o teu passado não tem como apagar, irmão. Mas o teu amanhã é uma página em branco. É você que vai decidir a partir de hoje como vai ser a página de amanhã. O que foi não tem como mudar.
Existem consequências? Existem. Mas com a graça de Deus, tudo isso você vai vencendo dia após dia. Agora, você não pode viver repetindo os mesmos erros. Repetindo a mesma prática do passado, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Em Cristo Jesus, além dele te redimir, além dele te abençoar, ele colocou um selo. O que significa o selo? O selo é a marca que as pessoas faziam na época. Eles compravam madeira e colocavam um selo de propriedade. Aí o rei ia embora, o comprador ia embora e depois mandava as pessoas buscar. Vai lá, aquilo que está com o meu selo, traga. Foi o que Jesus fez conosco. Ele veio aqui e pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação, pela nossa libertação, para poder nos abençoar. E aí o Espírito Santo veio e selou você. O selo, os sacerdotes pediram para que Pilatos colocasse um selo na tumba de Jesus, para que ninguém violasse a tumba. Era a marca de que aquilo lá estava intacto. A marca de que você está intacto é o Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito Santo, seja guiado por ele, como o irmão falou agora há pouco. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Só assim você vai viver o melhor de Deus. Só assim você vai ter tudo de Deus na sua vida. O Espírito Santo foi dado como penhor. Alguém já penhorou alguma coisa aqui? Já? Penhor é você deixar algo precioso como garantia em troca de um benefício para depois resgatá-lo. Não é verdade? Você tem um exemplo. Você tem um carro, não quer vender ele, mas precisa do dinheiro. Você entrega o carro como garantia e pega uma parte do valor do carro em dinheiro para você fazer o que você precisa. O penhor que Jesus colocou em nós é o Espírito Santo. É a certeza, é a garantia. O Espírito Santo em nós é a garantia que ele vem nos buscar. Não vai nos completar a compra em nós. É a primeira parcela de um pagamento que será feito no futuro. Qual é o futuro? É quando você deixar daqui para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, a verdadeira riqueza vem de Deus. Posso continuar mais 5 minutinhos? Amém? A verdadeira riqueza vem de Deus. Tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo estão trabalhando para nos fazer ricos. Deus nos deu riquezas eternas, sem o que todas as outras riquezas não teriam sem essas, nenhuma das outras riquezas teria valor. Nós temos riquezas que o dinheiro não pode comprar. Nós nos alegramos nos dons, porque amamos o doador. Tudo o que você tem, irmão, vem de Deus. E se você não amar quem te dá essas coisas, as coisas deixam de ter sentido na sua vida. As coisas passam, as bênçãos que você tem, as coisas que você tem, passam a ser peso para você. Então você precisa amar o doador. Porque é Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você. É Ele que te dá todas as coisas. Segunda, todas as riquezas vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus te deu, desde a sabedoria, a saúde e os pertences, são para que você glorifique o Deus que te deu todas essas coisas. À medida em que você não reconhecer que aquilo vem de Deus, as riquezas passam a ser o seu Deus. As posses passam a ser o seu Deus. Essas riquezas são apenas o começo do que Deus vai fazer em nós e por nós. Você é alegre hoje, irmão? Imagine a eternidade. Você é feliz hoje com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Eu sou feliz que não tenho medo, irmãos. Graças a Deus. Não tenho medo. O meu maior desafio era vencer o medo. Imagine na eternidade. Aleluia. Você precisa, a partir de hoje, entender o que você deve a Deus. Você deve a Deus adoração. Você deve a Deus animação. Você deve ser um crente animado. Aleluia! Perdeu a chance de dar uma corrida. Você deve a Deus, aleluia! Glória a Deus! Você deve a Deus consagração. Aleluia! Vamos ficar de pé.
Aleluia. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você é abençoado em Cristo Jesus. Você hoje é nova vida em Cristo Jesus. Você merece, você deve adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar e por tudo que você tem. Você deve ser a pessoa mais animada na face da terra. Sabe por quê? Porque a tua alegria vem de Deus. O teu suprimento vem de Deus. A Bíblia diz que toda sorte de bênçãos vem de Deus. Para quê? Para que através do teu intermédio Ele seja exaltado. Para que através do teu intermédio as pessoas vejam que Ele existe. Que Ele ama as pessoas. Amém? Você deve ter uma vida de consagração a Deus. Por quê? Porque você é dele. Aleluia. Você vale o sacrifício de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo? Tem alguém aqui que não se sente entregue a Deus como nós ministramos? Alguém que gostaria de falar assim: Deus, eu quero todas essas bênçãos sobre a minha vida. Tem alguém ainda que não tem essa convicção? Aleluia. Não custa nada, irmãos. Jesus pagou o preço para que você tenha nova vida, para que você tenha a bênção de Deus, para que você viva o melhor de Deus. O que você precisa? Mudar o entendimento. Se você não tem esse entendimento, nós vamos orar por você. E você vai ter a partir de hoje uma nova maneira de ver as coisas. Porque todo aquele que veio para Cristo não é mais a mesma pessoa que vivia no passado. A pessoa passa a ver as coisas diferentes. Assim como o irmão falou, três vezes ministrando a mesma mensagem. Ele não conseguiu ver porque ele estava olhando a forma de ministração. Mas quando ele olhou a palavra como a palavra é, mudou o conceito, mudou a maneira de ver. Amém? Então erga a mão, todo mundo, por favor. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou salvo, eu sou livre, eu sou abençoado com toda a sorte de bênção. E eu tenho o selo da promessa, o Espírito Santo, que habita em mim e que me conduz e que me ensina a viver uma vida de vitória em vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Celebre ao Senhor!